Olá, meus queridos alunos e amantes da história, que eu chamo carinhosamente de meus queridos testinhas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de resolução de exercícios para o vestibular, tá bom? E hoje nós faremos uma questão da FUVEST, uma questão ali que trata do início da colonização no Brasil, envolvendo indígenas e escravizados. Só que antes de começarmos, poxa vida, aquele recado especial, deixe aí o seu like, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, porque toda terça e quinta-feira, às 20 horas, nós teremos estreias. Estreia de novas questões para o vestibular. Para que você chegue ali no final do ano, novembro, dezembro, voando, muito bem preparado para os principais vestibulares do país. Belezinha? Então deixa o like, inscreva-se, compartilhe este vídeo e ative o sininho. Bora lá então fazer a questão, pessoal. Uma questão bastante interessante e dá pra gente, além de fazê-la, dá pra nós também darmos uma viajada legal aí pela história do Brasil, principalmente neste começo do período colonial aí. Bora lá então, vamos ler juntos. No Brasil, a transição da predominância indígena para a africana na composição da força de trabalho escrava ocorreu aos poucos ao longo de aproximadamente meio século. Então estão pensando aí de 1500 a 1550. Quando os senhores de engenho individualmente acumulavam recursos suficientes, compravam alguns cativos africanos e iam acrescentando outros à medida que capital e crédito se tornavam disponíveis. Em fins do século XVI, a mão de obra dos engenhos era mista do ponto de vista racial, e a proporção foi mudando constantemente em favor dos africanos e sua prole. Stuart Schwartz, Segredos Internos, Companhia das Letras. Com base na leitura do trecho e em seus conhecimentos, podemos afirmar corretamente que... Vamos ver então as alternativas que se apresentam aí. Dê uma olhadinha enquanto tomo uma aguinha. Dá para perceber que estou bem rouco hoje, né? Estou em etapa final de Covid. Bora lá então? A implementação da escravidão de origem africana não fez desaparecer a escravidão indígena, pois o emprego de ambos poderia variar segundo épocas e regiões específicas. B. Do ponto de vista senhorial, valia a pena pagar mais caro por escravos africanos, porque esses viviam mais do que os escravos indígenas, que eram mais baratos. C. O comércio de escravos africanos foi incompatível com o comércio de indígenas, porque eram explorados por diferentes traficantes que competiam entre si. D. Havia crédito disponível para a compra de escravos africanos, mas não de escravos indígenas, pois a igreja estava interessada na manutenção de boas relações com os nativos. E a escravização dos indígenas pelos portugueses foi impossibilitada pelo fato de que os povos nativos americanos eram contrários ao aprisionamento de seres humanos. Belas questões, né? Dei uma pensadinha aí. Então, pessoal, vamos assinalar como questão correta aí. Tchan, tchan, tchan. Testando sua paciência. E testar comigo mesmo, com o Prof. Testa. Aí, garotos marotos. Vamos lá, então. Resposta A. A implementação da escravidão de origem africana não fez desaparecer a escravidão indígena, pois o emprego de ambos poderia variar segundo épocas e regiões específicas. Bem, pessoal, o próprio texto já fala isso, né? Dessa existência ao mesmo tempo da escravidão indígena com a escravidão africana.
Primeiros 30 anos do Brasil foi o chamado período pré-colonial. Ali a relação com os índios não foi de escravidão, lembra? Ali foi uma relação de escambo. Os índios cortavam pau-brasil e trocavam por produtos, né, que os europeus traziam. Espelhos, pentes, às vezes armas de fogo, machado, serrote. Não use o termo bugiganga, é um termo pejorativo, porque reforça aquela visão de indígenas como inferiores, bobinhos, fáceis de enganar. Vejam bem, os indígenas cortavam o pau-brasil com machado de pedra. Aí chega o europeu, dá um machado de metal para ele, um serrote de metal, imagina. O indígena passa uma das maiores evoluções da história da noite pro dia, né, meu? O cara sai da idade da pedra e entra na idade dos metais. Isso é bugiganga? Claro que não. Só que aí, né, lentamente, a escravidão africana vai ganhando mais espaço. A escravidão africana era muito lucrativa para o comércio português, né? Os portugueses ganhavam muito vendendo os escravizados aqui no Brasil. Tá bom? E aí o texto fala também, né, que alguns períodos, dependendo das épocas, né, tá escrito lá na questão, quer ver, ó, no item A, né, que dependendo da época aí, houve uma, deixa eu achar aqui aí para vocês certinho, aí tá vendo, ó, né, podia variar segundo a época e a região, verdade. Por exemplo, na União Ibérica, aquele período que Portugal esteve dominado pelos espanhóis, ficou mais complicado aí trazer escravizados para o Brasil. Além do que, na Europa estava rolando a famosa Guerra dos 30 Anos. Essa guerra o pessoal está me pedindo uma live sobre ela, vou fazer sim, porque é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade e muita dificuldade de saber. É uma guerra que no século XVII matou 6 milhões de pessoas, né? Muitos consideram a Primeira Guerra Mundial aí. Tá bom? Mas como estava rolando essa guerra na Europa, os holandeses invadiram, os ingleses também, várias feitorias espanholas, portuguesas na África, ficou mais complicado trazer esse escravizado africano para o Brasil. Resultado disso, vamos pegar a mão de obra indígena. Outro momento que você tem também um grande fortalecimento do comércio da escravidão indígena é o período do bandeirantismo, né? Os bandeirantes vão entrar no interior do Brasil aí para caçarem índios para vendê-los como escravos. São as famosas bandeiras de apresamento e davam uma preferência aí, né, para os índios das missões, que eram índios jamais deculturados, índios catequizados, né, índios ladinos, né, índios deculturados, aculturados, então tinha mais valor no mercado. Então realmente está correta não é verdade? A escravidão indígena e africana, elas conviveram no período colonial brasileiro. Você pode pensar em todo o período colonial, né, prevalecendo a mão de obra africana e havendo alguns momentos ali que a mão de obra escravizada indígena ganhou grande impulso. Valeu, pessoal, um beijão para vocês e até a nossa próxima questão, né? Como resolver o vestibular.